Olá, eu me chamo Natasha Nakita, sou aluna do curso de licenciatura da Universidade Federal de Alagoas e eu me debruço sobre o culto à deusa Hécate no Brasil contemporâneo e a relação íntima que esses movimentos eles vão ter que esse movimento em si ele vai ter com os novos movimentos religiosos, o qual a ciência das religiões chama de NMRs. O presente estudo ele vai buscar compreender a emergência do culto à deusa Hécate no Brasil, a fixação desse culto, e o surgimento dos adeptos aí dessa manifestação religiosa. E como é que esses indivíduos se organizam, como eles se relacionam, o gênero, a faixa etária, como utilizam de conexões sincréticas e também as confluências e vários outros elementos dentro dessa manifestação religiosa que acontece no Brasil atual, além de buscar estabelecer essa íntima relação que essa manifestação religiosa ou tradição, ela vai ter com os novos movimentos religiosos, com o neopaganismo como um todo e com a Wicca também. Então, nessa imagem aqui, vocês podem ver a imagem de um festival que foi realizado a deusa Hecate no Museu de Bruxaria, né, na cidade de São Paulo, no dia 17/8/2024, comprovando que é uma manifestação religiosa que se faz presente no campo religioso brasileiro. Também tem uma imagem de Hecate tripla do arquivo pessoal, do meu arquivo pessoal aqui para vocês. E os objetivos, como eu falei, né, são esses que giram aí em torno dessa manifestação religiosa, da compreensão aí dessa manifestação que acontece em solo brasileiro e vai ancorar aí várias reflexões. E eu trouxe aqui uma imagem para vocês da marcha a favor da liberdade religiosa que aconteceu no Rio de Janeiro em 2024, onde o próprio neopaganismo, a Wicca e também a tradição hecatina se fez presente. A metodologia, ela vai utilizar de uma revisão de literatura aprofundada, de artigos e livros que foram compostos aí, há menos de 10 anos, que vão estar em português, turco e inglês, que vão ancorar essa investigação, e também uma pesquisa mista, que é qualitativa, quantitativa, que ajudou ali na coleta de dados a partir de dois questionários de pesquisa online, que a gente chama de pesquisa webnográfica, que foram elaborados e direcionados a comunidades hecatinas brasileiras digital e nos auxiliaram na coleta de dados sobre o respectivo movimento ou tradição religiosa. Então, o que é esse culto a deusa Hecate? Ele vai ser um culto que vai vir ali, oriundo do novo paganismo ou neopaganismo e também da Wicca, que são, por sua vez, NMRs, novos movimentos religiosos. E aí, o que é que esse culto ele busca fazer? Ele busca nada mais reformular as antigas práticas de culto que eram realizadas à deusa Hecate, principalmente na antiga cidade de Stratoniceia e no Santuário de Lagna, a região que compreende aquela região da Ásia Menor, ou Anatólia, como também é conhecida, que a gente chama de atual Turquia, e também algumas práticas que foram encontradas na Grécia. Então, a gente coloca a Grécia nesse contexto. Então, esses indivíduos, eles buscam reformular, ressignificar essas práticas de culto para a contemporaneidade. Eu trouxe aqui uma imagem de um ritual a Hecate, realizado pelo coletivo Respeita as Bruxas da Quebrada, que aconteceu no Museu de Bruxaria, lá de São Paulo. Esse rito é desse ano, para a gente exemplificar o que eu estou falando aqui, essa reformulação, ressignificação das práticas de culto a Hecate, onde o elemento musical se faz muito presente, por assim dizer, como está representado na última imagem. E quem seria Hecate? Quem é essa divindade? Né? É o que a maioria de vocês devem estar se perguntando. Então, Hecate, ela vai ser uma divindade feminina de suposta origem anatoliana e naturalizada na Grécia. Então, supostamente ela surgiu na Anatólia e foi helenizada posteriormente.
E aí Hecate, ela vai ter essas características semelhantes com as deusas mães da Ásia Menor ou Anatólia, que nós temos em sua maioria, e as mais conhecidas são Cibele, que é Cibele, ou Ártemis de Éfeso, que vão ser divindades que estão atreladas ao arquétipo de mãe, de protetora, de condutora. E Hecate, ela vai compartilhar também com esses elementos, no sentido de que ela era entendida em Stratoniceia, do Santuário de Lagna, como a protetora das cidades, a protetora das famílias e a protetora das comunidades. Então, de certa forma, com características de uma divindade mãe, mesmo sem ter filhos. Então, os principais centros de culto a Hecate, os principais centros de culto antigos a Hecate vão ser a cidade de Stratoniceia e o antigo santuário de Lagna, que ficam no que nós entendemos hoje por atual Turquia. Então, eu trouxe um dracma stratonicense aqui para vocês, que seria uma moeda da época do século II antes da Era Comum, mais ou menos quando Stratoniceia se viu liberta de Rhodes, com o apoio do Império Romano, e passou ali a cunhar as suas próprias moedas com as imagens de Hecate e de Zeus Panamaros, representando ali a independência econômica dessa cidade. Então, Hecate, ela também era uma deusa cívica nesse sentido. Hecate, ela era uma divindade independente do corpo de deuses do Olimpo. Quando ela foi helenizada, ela foi, de certa forma, marginalizada. Então, ela era uma deusa solitária que foi ali atrelada a um contexto independente por não corresponder às características das divindades do Olimpo. No período arcaico, como eu falei anteriormente, ela era entendida como a protetora das cidades, estava dominando ali os espaços liminares, o domínio desses espaços. Ela era compreendida como a guia dos caminhos, era representada como a única forma, como a gente pode ver na dracma que eu mostrei anteriormente, geralmente uma jovem ou donzela, mulher, e sempre segurando tochas, às vezes montada no leão, às vezes com um leão ao lado também. Então, isso vai também remeter muito ao entendimento de Cibele, que também era representada com leões. E no período clássico, depois dessa helenização, Hecate já foi aí entendida, atrelada à feitiçaria, ao submundo, a fantasmas, a magia, e era representada de uma forma tríplice. Então, eu trouxe aqui para vocês uma imagem de uma Hecate tripla do século III, antes da Era Comum, com as graças áticas. Para quem não sabe, a gente chama de Ática, toda aquela região ali que engloba Atenas. Então, essa era uma das representações atenienses de Hecate, depois que ela foi helenizada. Então, essa imagem de divindade ligada a fantasmas, ela vai passar pelo período clássico, ela vai solidificar-se no helenístico, vai passar pelo imperial, ela vai chegar no medievo com esse mesmo imaginário de divindade atrelada à bruxaria, à magia, à feitiçaria, ela vai adentrar a modernidade também com essa representação. A gente consegue encontrar muito dessa representação de Hecate nas obras de Shakespeare, que vai beber dessas fontes, inclusive, e aí ela adentra a pós-modernidade, a contemporaneidade, de uma forma diferente. Ela vai ser ressignificada por essa tradição hecatina, que vai buscar entender aí essa divindade de uma forma diferente, uma imagem de Hecate mais atrelada à salvação dos oráculos caldeus, a uma divindade universalista, a uma divindade anima mundi, uma divindade de onde todas as coisas surgiram e para onde todas as coisas retornarão algum dia. Uma grande mãe universal, por assim dizer. E aí, nesse sentido, a gente tem os NMRs, que são chamados aí pela ciência das religiões e nada mais são do que os novos movimentos religiosos. E o que seriam esses NMRs? Eles vão ser oriundos aí desse longo processo de secularização que a nossa sociedade passou, que possibilitou a separação das estruturas sociais e religiosas, e possibilitou aí um desencantamento de mundo, por assim dizer, como o Max Weber ele afirma. Então, principalmente quando a gente pensa
em todo aquele processo de desenvolvimento científico que também foi ancorado por esse processo de secularização. Então, nesse sentido, nós percebíamos um homem moderno mais desencantado, mais racional e menos religioso. Então, esses novos movimentos eles vão ser fenômenos originados desse processo gradual de secularização. E aí, nesse sentido, a gente vai ter um reencantamento de mundo posteriormente a isso, nessa transição do homem moderno para o pós-moderno. E esse reencantamento de mundo, ele vai ser o que muitos estudiosos acreditam que seria uma nova forma do indivíduo vivenciar a religiosidade. O próprio Rodney Stark, ele afirma que o mundo nunca foi tão religioso durante esse processo, mas seria uma religiosidade diferenciada, seria uma religiosidade mais espiritual e menos voltada aí para as amarras das instituições religiosas tradicionais. Então, nesse sentido, acontece aí uma abertura mais pluralista para esse mundo, para esse indivíduo pós-moderno, o que a ciência das religiões vai chamar de pluralismo religioso, que nada mais é essa nova forma do indivíduo vivenciar a religiosidade de uma forma mais individual, mais subjetiva e mais espiritualizada, longe aí das amarras das antigas tradições religiosas. E aí eu trouxe para vocês aqui a capa de um livro que vai tratar especificamente sobre essa introdução aos estudos dos NMRs, que foi escrito aí pela Ellen Becker, que é uma das fontes que eu utilizo durante essa pesquisa, que foi escrito em 1989 e vai tratar basicamente disso, desse contexto inicial do estudo do surgimento dos NMRs. E aí, quando a gente vem para o Brasil, a gente percebe a emergência desses novos movimentos religiosos, especificamente ali entre a década de 60, década de 70, em um cenário também de transformações culturais e sociais, políticas da época. Quando eu falo em NMRs, eu estou me referindo inicialmente a um contexto de surgimento americano, que vai estar também ligado a essas mudanças sociais que acontecia ali na época, finalzinho de guerra do Vietnã, movimento contra a cultura. Então, esses novos movimentos, eles surgem nesse cenário, primeiro no contexto americano, gerando essa nova possibilidade do indivíduo vivenciar a religiosidade de uma forma mais espiritual, e depois ele vai se expandir por toda a Europa Ocidental. E aí, quando a gente chega no contexto brasileiro, a gente vai ter uma semelhança também desse cenário de transformações que também está em andamento no Brasil e também vai ajudar na ebulição, na emergência e na fixação de muitos NMRs. Então, todas as transformações sociais, políticas e culturais da época, a própria Constituição de 88, ela garantia a liberdade religiosa no país, então vai se ter também toda uma diversidade cultural propícia para essa nova abertura religiosa. Movimentos como o neopentecostalismo, o Santo Daime, o espiritualismo universalista, novas igrejas independentes, novas vertentes, inclusive afro-brasileiras, o próprio neopaganismo, a Wicca e vários outros movimentos vão perceber nesse cenário o contexto perfeito para sua ebulição, para sua emergência e para sua fixação. E eu trouxe para vocês a imagem do Vale do Amanhecer, que foi um dos exemplos de sincretismo religioso brasileiro, do circuito neo-esotérico como um todo, de maior grandiosidade que já ocorreu aqui no nosso país. Então, aqui tem a imagem da tia Neiva, né? O Vale do Amanhecer, ele foi fundado por ela em meados de 69, década de 60, e ele ali abarcava, né? Ele ali recepcionava todos esses movimentos que estavam surgindo dentro desse cenário, nesse contexto neo-esotérico. Então, a gente encontrava pessoas que acreditavam em discos voadores e pessoas que
bebiam ali das fontes do Santo Daime, que praticavam ali as experiências xamânicas, e que também participavam de ritos da ayahuasca, algumas outras formas de sincretismo também, algumas religiões afro-brasileiras também se faziam presente no Vale do Amanhecer. Então, foi um dos exemplos aí de sincretismos de maior grandiosidade que já ocorreu aqui no nosso país. Inclusive, muitos neopagãos também se faziam presente dentro desse contexto do Vale do Amanhecer. E aí, qual é a relação que esses NMRs eles vão ter com a tradição hecatina? Então, esse trabalho ele também busca fazer essa relação, essa conexão, para poder afirmar que a tradição hecatina ela vai ser também um NMR. Então, a gente encontra alguns elementos dentro dessa tipologia de NMRs que é estabelecida pelos estudiosos dos NMRs, que a gente pode também conectar com a tradição hecatina. Então, vai haver um grande sincretismo religioso em ambos os movimentos. Essa ideia de comunidade e pertencimento, a gente também encontra uma crítica ao status religioso, que é justamente um dos motivos que faz um NMR surgir, é quando as religiões tradicionais, elas não vão mais abarcar todas as necessidades dos indivíduos, e aí os NMRs eles surgem como uma resposta a isso. A percepção de rejeição e perseguição que é presente nos NMRs, por serem movimentos novos, também se faz presente na tradição hecatina. Novos rituais, novos tipos de práticas religiosas que são totalmente diferentes aí do que é acostumado a se ver nas tradições religiosas que já estão estabelecidas há muito tempo dentro do contexto do cenário religioso do país determinado. Nós estamos analisando aqui o Brasil, e vários outros elementos. Inclusive, relacionado aos rituais, eu trouxe para vocês que esses ritos, eles geralmente estão relacionados a datas comemorativas. Então, eu trouxe o rito dos falcos sagrados de Hecate como exemplo aqui para vocês, que acontecem anualmente, no mundo inteiro, e esse ano foi no Museu de Bruxaria lá em São Paulo, e é uma grande conexão dos devotos de Hecate, né, com a própria deusa, com a própria divindade, com o fogo sagrado da divindade, e acontece na primeira lua cheia do mês de maio. Então, eu trouxe como exemplo aqui desses novos rituais, novos tipos de práticas, atrelados a celebrações, a datas que são celebradas dentro desses novos movimentos religiosos. E, nesse sentido, com o questionário webnográfico, foi possível se constituir um perfil para o devoto hecatino brasileiro contemporâneo. Então, esses indivíduos, eles são, em sua maioria, de orientação religiosa neopagã, conheceram Hecate através da Wicca, concentram-se, em sua maioria, em São Paulo e no Rio de Janeiro, embora mostram-se presente nos 19 estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal, com um notório destaque, inclusive, para as regiões do Norte e do Nordeste. A faixa etária desses indivíduos está entre 16 e 78 anos. A maioria são do gênero feminino, incluindo mulheres transexuais, com um notório crescimento do público masculino e pessoas não binárias. Então, são alfabetizados, pertencentes a classes baixas e médias, percebem Hecate como a grande mãe espiritual, onipresente e universal, e realizam mensalmente como principal prática de culto o jantar do Deipno, que é uma prática helênica oriunda ali da cidade de Stratoniceia, que também foi ressignificada por sua vez e celebra a lua, celebra Hecate e também celebra os mortos inquietos no início de todo o mês lunar. Eu trouxe para vocês também algumas imagens do culto à deusa Hecate aqui no Brasil e também as referências bibliográficas, algumas que foram utilizadas nesse trabalho. Existem muito mais, eu trabalho com mais de 100 referências. E muito obrigada. Eu espero que esse trabalho lhe desperte o interesse, a curiosidade também de muitos de vocês e o interesse para a maioria de vocês se debruçar também, de certa forma, sobre a pesquisa do culto à deusa Hecate no campo religioso brasileiro.